Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho mais, reforçar a diferença entre espiritualidade e autoconhecimento e falar mais uma vez um pouquinho mais dele, nosso querido mestre Saturno, que está em Peixes e que vai retrogradar, vai voltar lá para outubro, ele volta para Aquário. O que ele está querendo com isso, né? E depois ele volta para Peixes de novo. Então é o seguinte, ele vai e ele diz, ele é o grande detentor do karma do planeta Terra, tá? Cronos, o tempo, e nós viajantes do tempo e do espaço estamos aqui neste momento para estarmos no agora, para conectarmos com o tempo real, com o tempo natural. Nem ficar preso ao passado, glórias do passado, isso também está ligado a vidas passadas. A gente está aqui para, principalmente nesse momento de nova era, de chama violeta, de Aquário, que é a chama violeta, né? Esse signo, Urano, detém a chama violeta de transmutação, libertação, embora que Plutão traz toda essa energia. Você imagina Plutão em Aquário. Plutão, ele é um regenerativo, ele é um grande curador, é um grande... ele é incrível, maravilhoso, mas ele é potentíssimo e não tem um meio termo com ele. Quando ele é chamado pela energia, porque os três, Netuno, Urano e Plutão, eles são consciências maiores, né? Consciências maiores. E as outras consciências a serviço dessas três consciências. A gente está no 4-3, o 4-3 é 7. Aí tem que estudar ocultismo e os símbolos e tudo mais. O que a gente tem que entender agora? Voltando, sem viajar na maionese, foco. Saturno em Peixes, a espiritualidade, o autoconhecimento é a base da espiritualidade. Saturno fala do passado e ele é o futuro ao mesmo tempo. Porque Peixes, a gente está falando de uma expansão jupiteriana e Netuno. Então, para a gente ir para o próximo passo, para a gente ir para uma próxima etapa, a gente tem que estar soltinho e tem que estar amando. Entendeu? Só que a gente está presinho, né? Aí tá presinho. O que tá presinho? Então ele vai... Já expliquei Saturno aqui, vai lá ver o vídeo. Já falei o que ele faz. Ele... Sabe aquele negócio a vácuo lá, quando você tem que colocar o... Então, quando ele diminui, ele restringe para você ter mais facilidade de olhar. Quando a gente está falando de peixes, a gente está falando principalmente de uma conexão com a espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa imensa, de multiversos, multidimensões, e a nossa alma ela baila e viaja por dimensões e frequências, e a gente está em universos paralelos e simultâneos, tá? Temos uma Tata aqui, temos uma Tata em algum outro lugar aqui no tempo e espaço. Então, isso acontece não só comigo. Quando você tem um Saturninho em Peixes, ele começa a te conectar, dependendo do teu grau de consciência, com a tua verdade espiritual, com quem você é e o que você veio fazer e nananã. Só que se você não sabe quem você é, o que você veio fazer, e se você não fez esse autotrabalho, conforme ele vai diminuindo, bicho, dói. Dói, dá loucura, dá medo, dá desespero, parece que você vai morrer. A sensação é de morte. Porque ele está pegando, como você pegar o oceano e diminuir ele, colocar ele dentro do seu potinho de maionese e falar assim, ó, agora você tem uma... É como se pegar uma amostra do todo, obviamente que não vai fazer, mas uma amostra do todo dizendo assim, ó, agora examina isso aqui, olha isso. Você entendeu que isso aqui, o que você precisa fazer? Aí depois ele expande. Então é o micro do macro. Só que quando você não sabe, essa sensação de olhar, de examinar, de diminuir, isso é desesperador. Quem não tem muita afinidade com Saturno, nunca quis ter, vai pastar. Tá pastando e ano que vem vai pastar um pouco mais, porque ano que vem é o ano dele. Se eu não me engano é. Então, mas ele né? Então é o seguinte,
Eu não sei se é ele. Eu acho que é porque ele é o regente antes da Lua. Ele tá Saturno Lua, ele vai ano que vem Saturno em alguma coisa ou Saturno mesmo. Como eu já falei aqui que eu não lembro das coisas tudo que eu tenho muita coisa na minha cabeça. Então, quando você sabe quem você é, quando você tem essa conexão sombra e luz, porque eu vou falar uma coisa aqui que pode ser meio chocante, mas a dualidade está em tudo. Existe em Vênus, Marte, e existe em Marte, Vênus. Existe Saturno na Lua e existe Lua em Saturno. Então, existe luz e sombra em todos como posso dizer, todos os arquétipos, em todas as... a dualidade está em todo lugar, no menor átomo que você encontrar, dentro desse papel aqui, dessa carteirinha. Se você pegar um átomo e você olhar bem e você analisar, você vai ver a dualidade. Nada é purinho, a não ser que você separe. Quem é cientista, você vai separando até você chegar naquela pureza, né? Mas tudo tem a dualidade. Então a gente vai ter a dualidade do yin e yang, e da luz e da sombra, e em tudo. Então, não tem uma pessoa que não tem, eu acho muito difícil uma pessoa que nunca tenha tido uma sensação de Saturno em sua vida, né? Aquele que arranca, que tira e fala, manda você olhar para o essencial. Quem já tem uma conexão já mais... já tem uma certa intimidade com Saturno, não é que passa incólume, mas fica mais fácil. Porque a gente percebe que a fortaleza vem disso e a gente não tem medo de passar por nenhuma situação. Eu tô falando a gente porque eu sou da turma do Saturno, né? Eu sou Saturno, tô até o fim. Eu sou do fã-clube Saturno. Saturno, I love you. Então, se você esse chamado até agosto, setembro do ano que vem, que ele vai ficar, não é ano que vem, 2025, né? São 2 anos. É um momento da gente se trabalhar, se olhar, só que é um processo contínuo, um processo, Saturno é tempo, não é você só indo, tem gente que faz uma vivência, uma coisa, uma terapia e acha que já tá bom. Cara, não tá. É muito fácil, a pessoa faz uma semana de dieta e acha que então está, né? Ou já conquistou aquilo que deseja, ou quer tudo com muita facilidade, quer ficar bonita, magra, em forma, sem fazer esforço. Isso não existe. Ou quer uma casa linda, limpa, maravilhosa, mas não quer pegar na vassoura. Não tem como, né? Não tem como. A maioria das pessoas só quer a vida jupiteriana e a vida venusiana. Tem uma dificuldade muito grande com a parte marciana e saturnina, ou plutoniana, que quando já vem Plutão é assim, ó, não deu certo, ó, corre aqui Plutão, Saturno não tá dando conta. Quando o negócio chega lá para cima é o seguinte, é porque Júpiter e Saturno já não deu conta, então, e a gente já está indo para esse caminho. E isso é bom também porque a gente já está sentindo as elevações e as sutilezas das outras energias. Porque antigamente, vamos lá, por que a gente tem que olhar para o passado? Por que a gente tem que saber e ajoelhar e agradecer a nossa ancestralidade e despertar para quem a gente de fato é? Porque senão a gente também só repete, só replica, até por uma veneração também e por uma identificação. Claro que a gente tem que se identificar, mas a gente precisa expandir, a gente precisa avançar, a gente não pode ficar aprisionado naquilo que a linhagem quer. Mas ao mesmo tempo existem pessoas da linhagem que já se libertaram e também estão ajudando. Olhe para a sua ancestralidade, agradeça tudo que aconteceu, mas perceba que você tem um universo ali dentro. Por isso que os buscadores às vezes vão
é católico, aí depois é protestante, aí depois é evangélico, aí depois vai para o budismo, aí depois vai para o hinduísmo, aí depois vai para não sei o quê, né? E aí fica assim, não me encontrei. Não, você se encontrou em cada lugar, porque provavelmente você teve que fazer esse movimento e ir ancorando e agradecendo a cada ancestral que passou. Às vezes eu sinto, você vai para um lugar, agradece, recolhe aquela energia, transmuta aquilo, vai para outro lugar, porque você não pode restringir o universo, Deus. Você restringe Deus num potinho de maionese. É isso que acontece, a pessoa vai para um templo, uma igreja e tal, e encontra uma iluminação ali. E aí ela se cria um elo, um vínculo eterno de prisão dogmática, crença, de que Deus está ali, só ali. Então só aquela religião leva a Deus, ou só aquela verdade, aquela filosofia, aquela palavra. Pelo amor de Deus, você está restringindo, você está pegando o universo, colocando um potinho de maionese e ficando assim, ó, meu potinho de maionese, ó, meu potinho de maionese, ó. Completamente louco, né? Acho que Deus pensa assim, gente, será que ele realmente pensa que só é você pegar uma árvore, então assim, palmeira, só palmeira é árvore, só palmeira é árvore, então o abacateiro não é árvore, o outro não é árvore, o outro não, só a palmeira que é árvore, só o coqueiro que é árvore. É uma cegueira, que às vezes a gente fala, gente, cadê a consciência? Tudo, né? Então assim, é a mesma coisa da questão das crenças ou das raças, a gente está vivendo ainda 2023, racismo, misoginia, violência sexual, violência, você fala assim, gente, é um outro ser humano, só você é ser humano, o outro não é. Quem que foi que falou isso pra você? Estou falando isso pra vocês assim, que vocês pensam parecido comigo, mas hoje a gente ainda pensa e vê pessoas que desfazem de um outro porque acha que é melhor, quer dizer, eu sou o ser humano, o outro não é. Quem que falou isso? É a mesma coisa essa loucura religiosa, essa loucura, então tem que abrir, né? Tem que expandir, porque isso que Saturno vai falando, quando você se trabalha, você olha, você honra, você busca, e por isso que autoconhecimento é a base da espiritualidade, porque quando você olha para trás, honra, descobre e vai indo, você vai se buscando e vai se integrando em cada lugar que você vai, em cada conhecimento, e você percebe que o homem e Deus sempre andaram juntos e que todas as filosofias ou todas as culturas e tudo, no fundo tem muitas coisas parecidas e que é uma bobagem essa briga, essas coisas, oh meu Deus, é tudo muito igual, não é? Quando você vai buscar a questão da magia, a gnose, o autoconhecimento, e aí você vai se encontrando, e aí você vai agradecendo, e quando você vai agradecendo tudo que foi, agradecendo então o que foi de bom, o que foi de ruim, e vai então se libertando, porque você perdoa e você entende as ilusões e as coisas que foram acontecendo lá atrás. E agora a gente está abrindo para um caminho onde não precisa mais de interceptadores, né? Antigamente a gente precisava lá do Chico Xavier para mandar uma mensagem, a gente ainda precisa uns dos outros, mas a gente não precisa de todo mundo pode canalizar, todo mundo pode meditar, as ferramentas estão à disposição. Então, antes a gente era muito mais prisioneiro de alguma coisa que alguém disse que era bom. Era muito mais difícil ter o senso crítico bem desperto, né? Hoje em dia a gente já não precisa mais, né? E é muito interessante perceber que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente vai se libertando e quanto mais a gente vai indo para esse lugar. Por que as pessoas estão enlouquecidas nesse negócio da lei da atração, manifestação, nananã? Aí você pensa que esses gurus, mestres e essas pessoas que... Guru não, que eu não gosto dessa palavra, mas aquela pessoa que despertou. Ela pode manifestar o que ela quiser, mas ela não quer. Ela não precisa. Perda de tempo. Porque tudo que você manifesta acaba se tornando uma prisão também. E a gente tem que lidar com os apegos, porque no final das contas, a gente tem que deixar tudo isso. A gente tem que abandonar. Aí você fica tendo um monte de filho, porque família também é manifestação, é cocriação. Você vai, faz, depois você tem que morrer, você fala, mas como é que eu vou deixar meus 10 filhos lá, hein? Como é que eu vou embora? Para, meu! Você vai ter que ir. Né? As pessoas ainda não conseguem lidar
nada bem com o momento do desapego. Aí quando a gente tem que desapegar de alguma coisa em vida, a gente tem muitos medos, assim. Se alguém chegar e levar teu carro, levar alguma coisa, levar não sei o que, material, dói, é difícil, mas depois que passa, assim, ainda bem, pelo menos foi algo material, mas tem gente que não sabe lidar com isso. Ou termina um relacionamento, sensação de morte, porque você está no outro, você não está em você. Ou qualquer outro tipo de coisa, mas na hora que a gente tiver que seguir a jornada, você não vai levar nada. Então, essas pessoas não precisam mais ficar manifestando nada, porque a vida natural é a melhor manifestação para a alma, é a melhor coisa. E quanto mais você pode manifestar, mais você pode manifestar e compartilhar. Esse é o movimento. É por isso que Jesus, São Francisco de Assis, o Buda abandonaram os castelos que eles viviam, as ilusões e tudo mais, e foram compartilhar e foram viver vidas mais simples. Não era porque... E isso tem essa conexão. Saturno em Peixes também traz um pouco isso. É assim, para que tudo isso, pessoal? Vamos acordar? O que vocês estão buscando ainda, hein? Onde vocês vão assim? Me diga. Então, fica o questionamento em cada um dos seus corações, em suas vidas, e não parem de buscar, não parem de se trabalhar. Não funciona uma coisa assim. Mas eu faço terapia há 20 anos. Muda então, desperta, sai daí. Isso já deu. Porque às vezes nada na vida está perdido. Mas é aquilo. Às vezes a gente está na ordem do tempo, espaço errado. Por exemplo, se eu der meu telefone para você embaralhado, você não vai conseguir me ligar. Não está na ordem certa. Então às vezes você fez uma terapia aqui, outra ali, outra ali. Uma vez uma pessoa escreveu aí para mim, já fiz de tudo, nada funcionou. Tá, mas não fez na ordem correta, então tudo que você fez está potente na sua alma. Está na sua aura esperando o momento de encaixar. É como se você tivesse várias peças de quebra-cabeça, mas nenhuma formou nada. Então você começa então a desacreditar, descartar, se entorpecer com outras ilusões, porque é isso, né? Não que a gente não tenha que trabalhar, escovar o dente no banheiro e tomar banho. A gente precisa, Saturno, realidade, foca. Continua fazendo o seu melhor, mas não esquece da prioridade. E a prioridade é quanto mais você está bem sendo você, quanto mais você se conhece, que é um processo infinito, mais você consegue manifestar e compartilhar. Porque é sobre isso, é sobre esse movimento. E não adianta, às vezes, essa coisa de continua buscando, porque uma hora as coisas que você fez e que aparentemente não fizeram nenhum sentido, quando você colocar na ordem certas coisas se manifestam, entende? É por isso que às vezes as pessoas fazem um monte de terapia, um monte de coisa, de repente faz uma e fala, foi você que me curou. Não necessariamente. Uma vez, foi por causa que foi o floral daquilo lá que me ajudou, que aquelas outras coisas lá que eu fiz não adiantou nada. Que não foi bem assim. Adiantou sim. Aquele floral lá foi a cola que juntou tudo aquilo que você fez lá atrás, né? Ou, enfim. Então, não descarte, tudo que você faz, tudo que você vive, toda experiência tem um porquê. Faz um sentido. É porque tem o momento certo e tem a ordem certa. Então, o tempo ele também vai regulando e, de repente, tudo que você... às vezes tem coisa que você acaba que não faz muito sentido mesmo, né? Às vezes a gente vai vivendo coisas que a gente tem que descartar sim. Eu nunca usei a fórmula de Bhaskara para nada. Tem coisa que a gente precisa descartar sim. E tem coisa que tá ali, em algum momento a memória vai trazer à tona e falar, pronto, agora isso que você fez vai agir, né? Vai agir. Essa medicina que está aqui pendurada aqui vai agir na sua alma. Mas tem coisas que sim, que a gente tem que limpar. E às vezes também um monte de coisa que a gente faz, se ainda não fluiu e só está gastando energia, porque é uma energia inconsciente. A gente não fica pensando. Às vezes a gente faz alguma coisa ou está frequentando alguma casa e a gente está apegado àquilo, né? Eu estou 35 anos nessa casa, nesse templo, nessa igreja,
e a pessoa, ao redor dela, a pessoa mesmo não vê. Ela fala assim, não mudou nada, não vejo nenhuma evolução. Tá ali por apego, tá ali, mas aquilo já não tá mais. Tem que continuar, não pode parar. Então, às vezes a gente para e fica naquele lugar porque alguém disse que é aquilo. Então, ela fica ali esperando que alguma coisa aconteça. Não, alguém falou que eu tenho que vir aqui todo dia, limpar a sacristia e tomar hóstia. Uma hora vai acontecer alguma coisa. Não necessariamente. Tem hora que às vezes a gente precisa ir chamar Plutão, né? Dá uma transmutada aqui, dá um pedala aqui para essa pessoa continuar, porque aqui já deu. Então, tem os dois movimentos. Qual é o que vai fazer sentido para você e qual o movimento que você tá? Só o autoconhecimento vai te trazer essa percepção. Não sou eu, não é Jesus, não é Maria, não é ninguém, é só você. Por isso que precisa continuar o processo. Não pode desistir, não. Porque não vai vir ninguém te salvar, tá bom? É isso. Mais um recadinho aí do nosso querido amigo Saturno. E a gente se vê no próximo vídeo.